Paz do Senhor a todos. Está começando mais um programa da Superintendência da Juventude, Geração Eleita. Nesta noite de terça-feira, 23 de janeiro de 2024, com muita alegria que nós estamos aqui juntamente com você, que está aí se deslocando do canal oficial do Ministério Restauração, onde estava sendo transmitido o nosso culto geral de doutrina aqui na sede internacional, culto também de Santa Ceia. E aí você, então, é bem-vindo para estar conosco aqui, para participar deste programa da Superintendência da Juventude, este departamento que faz parte, que é um dos departamentos que fazem parte do Ministério Restauração, onde nós temos a nossa sede aqui em Porto Alegre, na Avenida Farrapos 312, também com entrada secundária, né? Uma outra entrada alternativa pela Avenida Voluntários da Pátria, 927, Floresta, bairro Central, aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E como pastor-presidente deste ministério, temos o pastor Humberto Schmidt Vieira, e como superintendente deste departamento que nós estamos neste momento representando através desta programação, pastor Adriano Licidônio. E temos ainda como nosso diretor de comunicação, que também nos proporciona a oportunidade de estar aqui transmitindo esta programação, temos o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos, aí no final do seu mandato, né, usando aqui uma expressão bem administrativa, né, e em seguida nós vamos ter possivelmente nós teremos um novo diretor de comunicação, mas atualmente nós temos o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos como diretor desta equipe de comunicação do Ministério Restauração. Então, meus irmãos, é uma alegria recebê-los aqui. Alguns irmãos estão começando a chegar, outros tantos vão demorar ainda para chegar, né? Que acabamos de encerrar o culto aqui, que participamos também. Estava maravilhoso o culto, um culto abençoadíssimo, que inclusive um culto que foi falado muitas vezes, né? Foi feito referência até mesmo a este tema que nós vamos discorrer nesta noite. E nós vemos que realmente Deus está interessado em comunicar-se conosco neste sentido. E Deus, nesta noite, Ele vai nos abençoar, Ele vai abençoar a sua vida. Fique conosco, inscreva-se no canal, fique conosco até o final, deixe o seu like, compartilhe, se você entender que isso é bom para alguém que precisa ouvir. Certamente você vai ser edificado, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai edificar a sua fé através de nós nesta noite. E antes de nós começarmos, nós vamos fazer como de costume, nós vamos estar orando pelo nosso superintendente. A juventude está aí há poucos dias, há pouco menos de 20 dias, do nosso grande e esperado retiro geral da juventude. Então eu vou pedir que, mas antes de pedir, né, eu vou apresentar os irmãos aqui. Está comigo aqui, com a equipe representando, né, a nossa igreja, a nossa área Glória, juntamente comigo aqui, irmão Timóteo, jovem Timóteo, que faz parte da juventude ali da Glória. Paz do Senhor, irmão Timóteo. Paz do Senhor, irmão Elias. Paz do Senhor a todos que nos acompanham nesta live. Está conosco aqui também irmão Antônio Carvalho, que é o nosso professor ali, da Escola Bíblica Dominical, e vai estar nesta noite cooperando aqui com o seu conhecimento e nos ajudando aqui a alimentá-los, a edificar as vossas vidas. Paz do Senhor, irmão Antônio Carvalho. Paz do Senhor, irmão Elias, paz do Senhor, irmão Timóteo, paz do Senhor a todos os ouvintes dessa live, né? Eu agradeço muito ao convite que o Elias me fez, ele junto com o irmão Timóteo, para ajudar na live com um tema muito importante, que ao longo da live nós vamos discorrer
sobre o assunto. E glória a Deus, irmão Carvalho, ele é alguém que tem propriedade para falar acerca deste tema, né, tanto por seu currículo, né, e também por conta do seu ofício profissional atualmente. Então, ele é alguém que tem experiência em relação àquilo que nós iremos falar hoje e que também tem muito conhecimento e experiência para passar para a juventude. E nós queremos que vai ser uma bênção, vai ser uma noite edificante, e como tem sido, né, através dos outros irmãos que têm vindo aqui, e Deus vai glorificar o seu nome. Vamos orar então, irmão Timóteo, pelo nosso superintendente, por toda a equipe que trabalha com o servo do Senhor, que inclusive estão com uma intensa demanda por conta do nosso evento aí da juventude, que nós teremos nos próximos dias 10 e 11 do mês que vem, e vamos então colocar diante de Deus cada um dos servos do Senhor. Vamos estar orando então. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, e neste momento, Pai, nós oramos, aleluia, pelo pastor Adriano Licidônio, Senhor, no qual, aleluia, incansavelmente tem estado, Senhor, trabalhando juntamente da juventude, Senhor. Aleluia, continua dirigindo o teu servo, Senhor, continua dando graça, continua dando sabedoria, Senhor, ao teu filho, a toda a equipe, Pai, no qual está trabalhando, no qual está se empenhando, Senhor, na organização deste evento, no qual vai estar sendo feito agora, Senhor, em fevereiro, que é o grande retiro geral da juventude, Senhor. Meu Deus, continua dirigindo a cada um dos irmãos, Pai, a cada um que vai, aleluia, estar cuidando da organização, meu Deus, da logística, Senhor. Continua dirigindo, Pai, a cada um, Senhor. Aleluia, dando graça, dando sabedoria, dando instrução, Pai, a cada jovem, Senhor, a cada líder, a cada supervisor, meu Deus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, e cremos que grandes coisas o Senhor vai estar fazendo, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, né? Nós estamos aí há poucos dias deste grande evento. Eu estou aí anelando por este retiro, irmão Timóteo. E eu creio que toda a juventude está assim, pois nós sabemos que Deus sempre faz coisas grandiosas, Deus sempre nos surpreende nesses retiros que nós já participamos ao longo dos anos, e não vai ser diferente desta vez, né, irmão Timóteo? Interessante, irmão Elias, que através nós participamos da vigília geral da juventude, né, que nós tivemos aqui na sede, e ali Deus já tem confirmado, Deus confirmou, né, Deus tem ali falou conosco, né, que grandes coisas Deus vai fazer, grandes coisas o Senhor vai realizar nesse retiro, experiências, né? Não tem como imaginar, não tem como pensar no que Deus vai fazer, mas Deus já tem confirmado com cada um de nós, né? Conseguimos sentir um pouco do que vai acontecer no retiro geral, né? E creio que grandes coisas o Senhor estará fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Realmente tivemos uma vigília surpreendente, uma vigília onde a presença de Deus, ela não só esteve presente, mas ela marcou vidas, né? Ela causou mudanças, causou alterações em vidas. E a presença de Deus, é isso que a presença de Deus ela faz em nossas vidas, né? A presença de Deus não apenas faz as pessoas, né, pularem, saltarem, sentir, né, uma sensaçãozinha, mas a presença de Deus ela traz mudanças, ela traz uma revolução na vida da pessoa. Amém? Amém. E é interessante que quando o pessoal está se envolvido com as coisas espirituais, né? No caso, como o irmão aqui muito bem falou, que a juventude, quando vai para uma vigília, ela fica na presença de Deus. E na presença de Deus, o que acontece? O Espírito Santo começa a produzir em nossas vidas, né, o amor mútuo, que tem a ver com o que a gente vai estudar hoje, que é sobre o mutualismo, né, que é um fenômeno da natureza, e também dos imperativos de mutualidade, né? E por ser um imperativo, Deus ele não está pedindo, né?
Deus ele está dando uma ordem, né? E através dessa operação do Espírito Santo, faz com que as pessoas comecem a entrar em comunhão. E muitas pessoas pensam que estar em comunhão é um bate-papo, tomar um cafezinho, né? Sorrir junto. Não, não é isso. Estar em comunhão é o que a palavra de Deus fala em João 17, versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o próprio Jesus Cristo, eles querem que nós sejamos um, né? Como ele e o Pai são um. E isso é o seguinte, não é um pedido de Jesus Cristo, é uma ordem de Jesus Cristo, né? Amém. Então, esse é o teor, né? Esse é o cerne deste tema, do tema desta noite que nós vamos estudar, irmão Carvalho, que é a mutualidade ou mutualismo, né? Quando nós temos o sufixo ismo ou dade, né? Um se refere a modo de vida, modo de proceder, outro está ligado a uma crença, até mesmo a questão espiritual. Então, tanto mutualismo quanto mutualidade estão muito relacionados ao nosso contexto de vida, né, como crentes, como igreja, como cristãos. Então, nós vamos estar discorrendo sobre isso. E, primeiramente, irmão Carvalho, antes que os ouvintes, antes os nossos irmãos se questionem, né, vamos então entrar nesse conceito, vamos explicar direitinho no que consiste tanto em termos de fenômeno natural, quanto também na questão prática, né? Como nós podemos praticar a mutualidade, como nós podemos viver no nosso contexto de vida, né? Também nós queremos trazer esse conceito, esta prática, né, de mutualidade, também para a questão da família, né, para a questão doméstica, porque nós sabemos que a igreja ela é formada por famílias, né, irmão Carvalho? Positivo. Então, a família é um fragmento da igreja. Então, nós vamos pegar a nossa lupa, né, e vamos mirar na família e vamos ver e vamos discutir aqui, né, vamos aprender de Deus como nós podemos praticar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso convívio doméstico, a mutualidade que ela vai se refletir também, né, no nosso contexto de igreja, de corpo de Cristo, de uma forma de um âmbito mais amplo, né. Então, irmão Carvalho, tudo com o Senhor aí vai estar, então, tomando frente e vamos, então, aprender de Deus. Eu creio que Deus vai edificar a sua vida. Mais uma vez eu peço, curta esta programação aí, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, fique conosco até o final e Deus ele vai abençoar a tua vida. Glória a Deus. O que é o mutualismo? Alguém deve estar se perguntando, mas o que é mutualismo? Mutualismo é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes. Agora, não é só essa relação tem que ter alguma coisa. É que todos os envolvidos são beneficiados. Então, é uma via de mão dupla, né? Pode ser obrigatória ou não, né? Por exemplo, nós temos a abelha e a flor. A abelha ela vai na flor e tem um néctar para se alimentar. Quando ela sai da flor, ela vai para outra flor. Ela transporta o pólen, que é o gameta masculino, para a outra flor, né? Aí ela passa pelo gineceu, que é a parte feminina da flor, né? Ela tira o pólen do androceu e leva para o gineceu. E pega mais néctar e vai fazendo isso. Entendeu? Então, a flor necessita da abelha e a abelha necessita da flor. Também nós temos um outro caso, que é o caso do líquen, né? O líquen também é um exemplo de mutualismo. Os líquens são associações mutualísticas estabelecidas entre um fungo, né, e um micro-organismo fotossintetizante. E o musgo, não sei se alguém já viu o tronco das árvores, tem aquele negocinho branquinho, assim, parece um mofo. Aquilo é um líquen. Aquilo são duas coisas que estão juntas, é o fungo e o micro-organismo fotossintetizante, que pode ser uma alga
uma cianobactéria. E é o que acontece. A algocianobactéria é responsável por fornecer compostos orgânicos ao fungo, enquanto o fungo garante um ambiente adequado para o desenvolvimento do organismo fotossintetizante, no caso que é a alga ou a cianobactéria, protegendo e retendo água e sais minerais. Agora, só que tem uma diferença entre, por exemplo, a ave anu, que pousa em cima do boi e come o carrapato. Então, o anu come o carrapato, é o alimento para ele. E o boi se beneficia porque está tirando os parasitas de cima dele. Mas o anu, sem o boi, ele sobrevive, porque ele come outros insetos. Entendeu? E o boi, sem o anu, também não vai morrer. Já no caso do líquen, se separar o fungo da alga ou da cianobactéria, o que é que vai acontecer? Ambos irão morrer. E esse exemplo aqui eu gosto de trazer para o lado espiritual, né? Trazer para o lado que é do imperativo da mutualidade, né? Por exemplo, eu amo meu irmão e meu irmão me ama. Interessante que a gente pensa assim, não, eu só vou amar o meu irmão se ele me amar. Não, não, não. Não é isso. Deus, ele quer que parta de mim. Eu vou amar o meu irmão e o meu irmão vai me amar. Eu não devo esperar que ele me ame primeiro. Eu amo primeiro o meu irmão. Eu apoio o meu irmão, né? Eu carrego a carga dele, eu choro com ele, eu me alegro com ele, né? Então é assim que funciona. É uma conjugação, né? É algo, é uma aliança necessária, né, irmão Carvalho? É algo imperativo, é algo que Deus ele requer, ele quer que pratiquemos, né? Não independe da nossa vontade ou dos nossos conceitos, preconceitos a respeito disso. É um mandamento de Deus, né? Deus ele chama crentes líquens, né? Crentes que tenham essa dependência, que tenham esse consenso, né? Que tenham essa aliança, que estejam dispostos a isso, né? A praticar isso. Positivo. Porque o que acontece? Se não houver os imperativos de mutualidade sendo praticados dentro da igreja, o que é que vai deixar de acontecer na igreja? Não vai acontecer a comunhão, né? E Jesus Cristo falou, né? Se vos amardes uns aos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos, né? Então, foi uma ordem que ele deixou. Amai-vos uns aos outros. O verbo está no imperativo. Então, a gente está dando uma ordem que a gente se ame mutuamente. Então, mutualidade vem de mútuos, que quer dizer recíproco, né? É uma via de mão dupla. Eu faço e ele faz para mim. Por quê? Eu dependo dele, ele depende de mim. A partir do momento que eu olhar para o meu irmão e considerar que ele é mais importante que eu, que ele é superior a mim, né? Tendo como isso Jesus Cristo, né? É tanto que ele pegou e não quis ser semelhante a Deus, né? É tanto que quando aquele mancebo rico chegou para ele e falou assim, ó, bom mestre, ele, por que me chama de bom? Bom é meu pai que está no céu. Então ele sempre honrava a Deus. Então nós temos que honrar os nossos irmãos. Se a gente fizer isso, o que é que vai acontecer? A igreja ela vai ficar melhor, vai ficar uma unidade. Se não há comunhão, se não, os imperativos de mutualidade não estão sendo feitos naturalmente dentro da igreja, onde é que está a unidade nisso? E a ordem é que isso seja algo ativo, né, irmão Carvalho? Algo espontâneo, algo de livre vontade. Porque aquele que tem Espírito de Deus, ele não sente como algo penoso, né? Cumprir a mutualidade, praticar a mutualidade, a reciprocidade, né? Mas é algo que flui naturalmente da sua vida, né? Ele não vê aquilo como um jugo, como um peso. Eu tenho que amar o meu irmão, eu tenho que ser recíproco, eu tenho que praticar a mutualidade com o meu irmão. Mas isso é uma consequência, é um fruto que vai sendo desenvolvido na sua vida, né? E é algo ativo, não é algo passivo, ou seja, a pessoa não precisa receber ou sentir que recebeu alguma coisa para que possa fazer, né? Proatividade. Proatividade, ou seja, disposição eu tenho que voluntariamente eu agir. Eu não espero ninguém dar ordem para mim. Por quê? Porque o Espírito Santo já está dentro de mim e ele está sempre dizendo para eu fazer isso. E é interessante que as pessoas do mundo também elas praticam a mutualidade, entendeu? Eu vou emprestar um dinheiro para ele porque no dia que eu estiver precisando ele vai emprestar para mim, né? É interessante que no Antigo Egito, quando as pessoas estavam trabalhando
carregando aquelas pedras lá para aquelas construções magníficas, quando algum daqueles homens caía e morria, aqueles companheiros dele pegavam a família do morto e tornavam como fosse a família dele. Então, eles começavam a sustentar aquela família que perdeu o quê? O sustentador, né? Para você ver, uma sociedade pagã praticava o mutualismo. E por que nós que somos filhos de Deus, né? Que a gente conhece o reino de Deus, a gente sabe quem é Deus, e às vezes a gente pega e não pratica o bem, né? É verdade. E isso é algo que independe, né, irmão Carvalho? Nós temos... A igreja é um mistério, irmão Carvalho, irmão Timóteo. A igreja é um lugar onde nós temos pessoas com uma diversidade, né, de características, de criação, biografia, formação, raça, conceitos, entendimento, formação. É uma variedade de tudo, né? Tudo que forma, todos os aspectos que formam o ser humano na igreja é uma variedade incrível, né? E é exatamente neste contexto, neste ambiente, neste tipo de concentração de pessoas que Deus ele requer que nós pratiquemos a mutualidade, né? Essa reciprocidade, essa consideração uns com os outros, né? E isso é feito, é possível, isso é realizável, né? Através do Espírito Santo em nossas vidas, né? E é a igreja que tem o Espírito Santo, isso acontece, isso vai acontecendo, talvez não de uma forma plena, né? Que parece até que é utópico isso, né? Mas aquilo que a Bíblia diz que nós devemos fazer não é utópico, né, irmão Carvalho? É possível de ser feito, né? Mas existe, então, no ser humano, na sociedade, né, um conceito de que certas coisas elas são impossíveis, inviáveis de serem feitas, né? Existe essa mentira do diabo, do mundo, né? Até mesmo a nossa mente, ela tem dificuldade de admitir a possibilidade disso, né? Mas é algo que Deus ele quer fazer em nós e Deus ele quer fazer isso para glorificar o seu nome, né? Para mostrar que esse é o seu poder. Jesus disse, né? Que eles sejam um para que o mundo veja a tua glória. Ou seja, a grandeza da mutualidade, a grandeza da reciprocidade, ela vai mostrar ao mundo, irmão Carvalho, a glória de Deus. Positivo. Mas é interessante que, às vezes, a gente tem muita facilidade de ter uma mutualidade com aquelas pessoas que a gente tem uma afinidade. Né? E muitas vezes a gente quer valorizar aquelas pessoas como se elas fossem um carro. Porque hoje em dia o que acontece? As pessoas elas são valorizadas como se fosse um carro, né? Pelo ano, pelo modelo, né? Pela cor e etc. Né? Mas o ser humano, dentro da igreja do Senhor, ele não é medido assim. Né? Porque aquela pessoa é importante, ela vale mais que todo o universo. Né? E o preço que foi pago por ela foi o preço de sangue. E não foi um sangue qualquer, foi o sangue de Jesus Cristo, imaculado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João Batista falou, quando estava para batizar Jesus Cristo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, o que acontece? Até quando o homem foi feito, porque Deus, quando foi fazer as coisas, ele falava, haja luz, haja isso, haja luminares, né? Um luminar que domine a noite, outro que domine o dia, né? Haja separação das águas. Quando ele foi fazer o ser humano, foi diferente. Ele não falou, ele botou a mão, né? Ainda falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Né? Pegou do pó da terra e fez o homem, soprou na narina, né? E ele se fez alma vivente. Então a gente vê aí o valor que o ser humano tem. E o mais interessante, Deus na sua presciência, já sabendo que ia haver toda aquela problemática da queda do homem, antes da fundação do mundo, já tinha no coração dele a salvação da humanidade, o quê? E a criação da igreja. Aleluia. Né? E a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é a esposa de Cristo, né? Ela é imaculada, é o jardim fechado, né? É tudo de bom. E a igreja, ela não é acéfala,
A igreja ela tem Jesus Cristo como a cabeça dela. A partir do momento que a gente vê realmente a mente de Cristo, nós iremos amar qualquer irmão, não interessa a idade, o peso, a altura, a quantidade de dinheiro, se ele tem carro ou não, né? Se ele anda bem vestido ou anda com a roupinha mais baratinha, né? Se ele está com um sapatinho novo, um sapatinho surrado. Não. A partir do momento que eu tiver a mente de Cristo, os imperativos da mutualidade vão atuar em mim. E o que acontece? Quando eu começar a amar meu irmão, eu vou contagiar o meu irmão. Ele vai começar a me amar. Aí eu amo outro irmão, ele me ama, aqueles outros dois irmãos vão se amar. Quando vê, tá uma comunhão, tá uma coisa gostosa, um ambiente sadio. Porque muitas pessoas pensam que uma igreja legal, uma igreja boa, é aquela igreja que tem um social, né? No final faz um churrasquinho. Chazinho com bolacha. Chazinho com bolacha. Vamos se reunir para bater um papo. Só que aí o que acontece? Começa esses papos, quando vê, começam a murmurar, começam a falar mal de ABC, aí quer falar mal do anjo da igreja, aí Deus vai pesar a mão, né? E vem uma série de coisas, né, irmão Carvalho? Glutonaria e escândalo, e lá se vai. Aí lá se vai o imperativo da mutualidade. E por que, principalmente, né, irmão Timóteo? Principalmente porque não foi algo criado, gerado pelo Espírito, né? Não foi algo gerado por um objetivo espiritual, né? Com um objetivo espiritual, mas foi algo da mente humana, da boa vontade, né? E isso não basta a boa vontade, não basta o desejo de querer fazer o bem de uma forma humana, né? É preciso que haja uma ação do Espírito Santo que vai nos linkar um ao outro, né? Interessante uma coisa, né, irmão Elias, irmão Carvalho, que um dos lemas da igreja tem sido a unidade da igreja. E é uma coisa que tem sido ministrada constantemente pelo pastor Humberto, por todos Hoje mesmo foi ministrado pelos pastores. E eu estava em casa, estava ouvindo, né, no começo do culto ali, o pastor Humberto inclusive leu, né, uma palavra que aquilo ela se encaixou com o que seria falado hoje no programa. E uma coisa interessante, a palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Então, né, se o meu irmão ele está lutando, ele está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela uma coisa espiritual, alguma coisa que ele, né, sofreu, né, é importante que a gente venha estar auxiliando aquele irmão, venha estar carregando a carga dele, estar auxiliando ele para, se ele está caído, se levantar, né? Igual a palavra de Deus ela nos diz, né, que nós devemos fazer isso sem nenhuma intenção por trás, né, e que nós devemos amar o nosso irmão e que esse amor, né, ele não venha ser fingido, ele não venha ser, né, um amor ali, como é que eu posso dizer, aquele amor, um amor fingido, superficial, né? Algo que amor interesseiro. Exatamente. Eu então vou amar para receber algo, mas não é isso que Deus manda. Você tem que amar porque você tem que amar, entendeu? Porque se a gente for a via de mão dupla, se a pessoa não me retribuir, não tem problema. Eu vou continuar amando do mesmo jeito. Ó, interessante. A Bíblia manda que eu ame meu inimigo, né? Aquela pessoa que me aborrece. Né? Fala assim, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Né? Também algumas traduções falam, se aquele que te aborrece tiver fome. Então, interessante, no Sermão do Monte, Jesus Cristo mandou eu amar o meu inimigo. Se tiver sede, eu dou água. Se tiver fome, eu dou comida. Agora, imagina meu irmão, né? Meu irmão em Cristo. Como eu não vou amar meu irmão em Cristo? Aí é que o imperativo funciona mais ainda. Porque quando ele mandou amar o inimigo, foi uma ordem, né? Foi uma ordem. Agora, imagina com o meu irmão. Irmão de sangue. Sangue de quem? Sangue de Cristo. Não é isso, irmão? Uma coisa interessante, né, irmão Carvalho, irmão Elias, é que a palavra de Deus, ela nos diz, né, em Romanos 12, 21, né, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Né? Então, é que o irmão Carvalho falou, a gente vem a amar o nosso inimigo. E através desse amor que nós temos pelo nosso inimigo, né, o nosso inimigo vai entender que ele está tentando, né, e a cada vez que ele vai nos apunhalando, tentando nos derrubar, né, nós vamos mesmo assim retribuindo com o bem,
É uma coisa muito interessante. Isso. E aí que está o mistério, né? Quando há essa disposição, né, independente, incondicional, né, de considerar o nosso irmão, de amar o nosso irmão, em seguida nós vamos ler aqui onde estão as referências, né, de mutualidade na Bíblia, na palavra do Senhor, na Bíblia, e nós temos diversas referências, né, à mutualidade, essas formas imperativas que Deus ele se refere ao nosso relacionamento, né? E Deus ele tem gerado isso em nós, né? Como o irmão Timóteo falou, o pastor Humberto ele leu, eu acredito que foi 1 Coríntios, capítulo 1, né? Se puder abrir, Timóteo, por gentileza. Eu estou com a Bíblia em inglês aqui, eu acabei esquecendo de trazer a minha em português. Mas abre para nós aí, irmão Timóteo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, onde Paulo diz ali, né, que somos membros uns dos outros, né. Me alcança a tua Bíblia aqui, por favor, deixa eu tentar localizar aqui. Eu não me recordo especificamente o versículo. E, irmão Carvalho, pode dar seguimento, enquanto eu vou tentando achar o versículo específico. Ok, o que acontece? Nós temos o maior exemplo é Jesus Cristo, né? Na carta de Pedro, né? Na 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte: para isto foste chamado, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E o interessante é o seguinte: Jesus Cristo nos amou de uma maneira fora de série. Ele nos amou a ponto de morrer por nós na cruz, né? Agora, como pode? Que amor é esse, né? Imagina, você pega e morre pelo seu filho, ou seu filho morre por ti. Jesus morreu por todas as pessoas do mundo. Pessoas que alguém quer que morra. Não, que ele estuprou, tem que morrer, que ele é pedófilo, tem que morrer, né? Ah, ele é um homicida, é serial killer, né? Tem que morrer com muitas pauladas, ou arranca a cabeça, ou com uma parecida. Jesus Cristo morreu por esse tipo de pessoa. Entendeu? Então, tem exemplo maior que esse, né? Imagina, Deus pegou, tirou ele lá do céu, né? Ele pegou, se transformou em homem, menor que os anjos, que o ser humano é menor que os anjos, sofreu, foi humilhado, né? Foi chacota na frente de todos, teve uma morte terrível, que morte de cruz é terrível, né? Sem falar que foi chicoteado com azorrague, que na ponta tem pedaços metálicos de osso de carneiro que arrancava nacos de carne das costas dele, expondo a coluna vertebral e as costelas, né? A cruz arrebentou o ombro dele todinho, fora soco na cara, aquela espinha, aquela coroa de espinhos. Os espinhos eram grandes, causavam dores lancinantes. Deram com a cana na cabeça dele, botaram um tecido no rosto dele, davam um soco, falavam assim: ah, se tu é mesmo Deus, descobre quem foi que deu soco, né? Aí depois que aquele pano estava em cima dele, arrancaram o pano, imagina. Pregou o pano nas costas dele ensanguentado. Quando puxaram, imagina a dor que ele sentiu, né? Então, o nosso maior exemplo de mutualidade é Jesus Cristo. E nós sabemos que uma vez ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer dos 10? Somente um. Somente um. Ou seja, 10% voltou para agradecer. Na assunção dele aos céus, tinham 500 pessoas lá vendo. Quantas foram para o cenáculo receber o batismo com o Espírito Santo? 120, ou seja, 24%. Mas nem por isso ele desistiu daquilo que ele foi ordenado a fazer, que era padecer por nós e trazer a salvação. E isso tudo de uma forma proativa, né? Uma forma espontânea, voluntária. Sim. Jesus, ele não... Nenhum dos seus atos, a Bíblia nos mostra algum resquício de forçação, de alguma coisa impositiva, alguma coisa imposta por alguém, né? Mas Jesus, ele sempre praticou a mutualidade, né? Essa reciprocidade,
essa consideração com o ser humano de uma forma livre e espontânea, né? Dando-nos o exemplo disso, né? Para que nós sigamos este exemplo. E eu encontrei aqui o versículo que o nosso pastor fez referência e que tem muito a ver aqui com este tema, é 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ou seja, existe uma revelação de Deus para nós, e que muitos de nós até desconhecemos, irmão Carvalho. Desta harmonia, desta homogeneidade que Deus ele requer de nós. E o incrível disso é que isso tudo Deus ele quer, né? Que façamos constantemente, independente de onde a igreja estiver, independente do tipo de pessoas que frequentam, que fazem parte da igreja, daquela igreja. Deus ele quer a mesma coisa para todos nós. E independente da distância de uma igreja em relação a outra, Deus ele convoca uma igreja invisível, uma igreja que está reunida nos quatro cantos da terra, para viverem esta palavra, para praticarem esta palavra, para aplicarem na sua vida esta palavra. E o que eu acho mais tremendo da parte de Deus é que, como nós já falamos, isso tudo Deus ele requer de nós, ele recomenda, ele traz como mandamento para que façamos isso, mas ele mesmo nos ajuda, nos envia o seu Espírito para nos ajudar a fazer isso. Né? Então, é algo que depende justamente, né, do nosso querer, mas também vem a força, vem a graça de Deus que nos capacita a realizar isso, né, a tornar isso materializado. Deus é tão bom que ele, sabendo da nossa natureza adâmica, terrena, né, o que acontece? Nós queremos as coisas que estão na terra, né, mas nós temos que caminhar para o céu. Aí Deus mandou o Espírito Santo, Jesus que ele falou, né? Eu irei, mas eu mandarei um outro Consolador. Só que essa palavra outro quer dizer outro com a mesma natureza, outro com a mesma qualidade, outro com a função igual à minha, né? Aí o que acontece? Para ser o quê? Para nos consolar, para nos ajudar, para dar força, né? E o Espírito Santo também, através disso, vai fazer com que a nossa mente seja a mente de Cristo. Se eu tiver a mente de Cristo, eu vou ver o mundo diferente. Só que, irmão Elias e irmão Timóteo, o que acontece? A gente tem que vencer a nossa natureza. Por quê? Nós somos egoístas, nós somos ruins, né? Aí o que acontece? A gente tem que vencer as nossas vaidades, né? Nós temos que vencer o nosso individualismo, a nossa avareza e tantas outras coisas que a gente tem que vencer para que esses imperativos, que são ordens, comecem a ser praticados através de mim, entendeu? Porque de mim eu não conseguiria, né? Mas através da força que Deus me dá, através do Espírito Santo, eu consigo amar o meu irmão, entendeu? E não interessa como ele seja, se ele é um ótimo cristão, né? Ou se ele ainda está aí caminhando, eu tenho que amar. E é algo totalmente contrário à nossa tendência natural, irmão Carvalho. Nós nascemos com essa tendência egoísta, egocêntrica, individualista, né? E nós vemos que Deus ele sempre faz as coisas de uma forma que é contrária ao natural, né? Nós vemos na Bíblia, por diversas vezes, Deus escolhendo pessoas estéreis, pessoas que não tinham, pessoas que não proviam de recursos que seriam necessários para fazer aquilo que Deus as estava chamando. Então, nós vemos que Deus ele faz isso justamente para provar o seu poder, para que haja uma dependência da nossa parte, pela sua força, pela sua graça, pelo seu Espírito, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E como o Senhor falou, Jesus ele disse que mandaria. E nós vemos que Jesus ele esteve em carne, irmão Timóteo. Nós conversamos sobre isso esses dias com os jovens, que Jesus ele veio em carne
E ele experimentou este corpo, esta incapacidade natural que o corpo humano, que a mente humana tem, de fazer as coisas de Deus, de agradar a Deus, como diz Paulo, né? Porque a carne estava enferma, a lei estava enferma pela carne, ou seja, era impossível que a carne praticasse os preceitos de Deus. E Jesus provou isso na sua carne, provou isso na sua vida. Então ele chegou à conclusão, olha, Pai, o homem não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor quer com a sua própria natureza, a sua boa vontade, suas próprias forças. Eu estive lá com eles, eu estive no meio deles, eu vivi o que eles vivem. Então, realmente, nós precisamos mandar uma força, nós precisamos mandar algo específico, algo especial para que habite dentro deles e faça eles, e ajude eles a praticar isso. E o interessante, né, irmão Elias, irmão Carvalho, que Jesus teve uma preocupação em mandar, né, em mandar outro Consolador. Ele voltaria ao Pai, mas ele deixaria um Consolador que continuaria conosco, né, nos conduzindo, nos ensinando e, né, nos ensinando também, né, isso aqui que nós estamos falando hoje, né, de estar nos ajudando, nos auxiliando, né, em todo momento das nossas vidas a continuar, né, e amar uns aos outros. E não somente nos ensinando, né, mas ele habitando em nós, ele nos impulsionaria, nos estimularia, nos levaria a fazer aquilo, né. Tanto é que Paulo diz depois, né, para que fosse cumprido o preceito da lei. E este é um preceito da lei, né, que haja essa mutualidade em nós. Então o Espírito Santo, ele é o agente principal, causador, realizador disso em nossas vidas. Aqui no no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, palavra de Jesus, estou falando aqui, ó. O meu mandamento é este, ou seja, é um mandamento, não é um conselho, é um mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João 15, 12. Então o que acontece? Ele está dando uma ordem. Eu sou militar. Se eu receber uma ordem, né, e não cumprir, dependendo de como eu não cumprir, pode ser encarado como um crime militar. Por exemplo, for dado uma ordem para mim assim, Carvalho, monte 2 barracas. Eu monto só uma. Se eu montei só uma, foi a metade da ordem. É uma transgressão disciplinar. Agora, se eu não montar nenhuma barraca, aí já é crime. Então, para você ver o limiar entre o crime e a transgressão disciplinar, né? E as duas coisas são uma desobediência, só que uma foi mais ou menos e a outra foi total. Então, a total desobediência a uma ordem de um superior hierárquico é considerado como crime militar. Agora, imagina aqui, ó, Jesus Cristo, general dos exércitos, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores, está nos dando uma ordem, né? Tá aqui, ó. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu exemplo. Ele não é hipócrita. Ele amou a ponto de morrer na cruz, né? Ele deu exemplo. Então, essa ordem, mas foi naquela época. Não. Essa ordem permanece até hoje. Temos que nos amar. Só amar, irmão Carvalho? Não. Temos que aceitar-se uns aos outros, saudar uns aos outros. Vamos ler as referências, pode ser? Pode ser, ser. Carvalho. Vamos ler as referências, então. Aqui, ó, os discípulos valorizam relacionamentos. Aí tem, amem-se uns aos outros, João capítulo 15, versículo 12. Aí tem, aceitem-se uns aos outros, Romanos 15, versículo 7. Posso ler aqui. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Saúdem-se uns aos outros, né? Romanos 16, 16, 1 Coríntios 16, 20, e aí vai. Tenham igual cuidado uns pelos outros, que também está dentro da mutualidade, uns aos outros, um pelos outros, um para com os outros, é a mutualidade cristã. 1 Coríntios 12, 24 a 25. Sujeitem-se uns aos outros, né? Efésios 5, 21. Suportem-se uns aos outros, Efésios 4, 2. Esse suporte aqui, né? Por exemplo, tem um irmão que, por exemplo, é falador demais. Aí você, Jesus, eu vou ter que suportar ele. Não é isso. Suportar é você chegar pro irmão, o irmão tá fraco, chega assim, irmão, vem aqui.
eu vou lhe ajudar. E você sai ajudando seu irmão. Se chegar outro do outro lado, melhor ainda. Entendeu? Isso é que é o suportar, esse vídeo de suporte, né? E também nós temos aqui, os discípulos protegem o corpo contra a poluição e infecção. Não tenham inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e devorem uns aos outros. Só que esse mordam e devoram não era literalmente não, eu pegar e morder o irmão Timóteo, morder o irmão Elias, não. Morder aqui é o quê? É uma metáfora, né? É que nem a mãe fala assim, ai, meu filho, você fez algo muito mal, eu vou te matar. Ele não vai matar. Só vai dar uma surra um pouco mais forte, né? Uma reprimenda a mais, vai proibir de mexer no celular, vai proibir de sair com os coleguinhas, vai proibir de N coisas, né? Se divertir, né? Aquele dinheiro para ir no shopping center não vai ter. Então é isso, entendeu? Então, não os mordais é simplesmente uma metáfora. Não provoquem uns aos outros, não mintam uns aos outros, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoem-se mutuamente, né? E o irmão pode até ler os próximos aqui. Não, lê aí. Edifiquem-se uns aos outros, né? Como referência bíblica nós temos em Romanos 14, 19, 1 Tessalonicenses 5:11, que faz referência a isso. Ensinem uns aos outros, Colossenses 3:16. Encorajem uns aos outros, em Hebreus 3:12 e 13. Aconselhem-se uns aos outros, em Romanos 15:14, faz referência a isso. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, Efésios 5:19. E por aí vai, né? Sirvam uns aos outros, Gálatas 5:13, 1 Pedro 4:10. Levem os fardos pesados uns dos outros, em Gálatas 6:2. Sejam mutuamente hospitaleiros, em 1 Pedro 4:9. Sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4:32. Glória a Deus. Orem uns pelos outros. Meu Deus, aqui a Bíblia é recheada de... E vocês perceberam que esses imperativos de mutualidade é sempre o quê? Entre nós. Entre nós, né? A gente pode ver que nos 10 mandamentos, os 3 primeiros mandamentos é relacionamento entre o homem e Deus. Os outros 7 mandamentos é relacionamento do homem com o homem. Não adulterarás, não desejarás a mulher teu próximo, não matarás, e aí vai, né? Você pode ver. Um vertical então, e o restante... Aí o que acontece? São 3 de relacionamento de mim com Deus e 7. Ou seja, Deus sempre se preocupou que os seres humanos se relacionassem bem. É isso que ele quis dizer. Entendeu? Imagina o significado disso para Deus e no mundo espiritual, irmão Carvalho. Quando existe essa homogeneidade de propósito, de princípio, de sentimentos, não tem demônio, não tem principado, não tem potestade que resista, que subsista diante da igreja, de uma igreja assim. Uma coisa interessante, né, que eu observei, uma coisa que a gente estava inclusive conversando, irmão Carvalho, aqui os 17 e também aqui o 19. Ensine uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros. Aí entra uma questão muito importante de nós termos mentores espirituais, irmãos com experiência, que nos ensinem, que nos aconselhem. Estou passando por uma dificuldade, estou lutando. É de grande importância a gente ter alguém que seja espiritual, que tenha experiências com Deus, né, que venha estar ali nos dando alguma instrução do que nós devemos fazer. Isso é muito importante. Sim, e para isso é necessário também que haja a humildade, né, para receber esses ensinamentos. Sim. E não só de pessoas também, irmão Timóteo. Deus ele vai um pouquinho mais além, né, não só de pessoas experientes, né, ensinai-vos uns aos outros, né, conciliai-vos uns aos outros. Eu vejo que muitas vezes são pessoas colegas, né, pessoas que estão ali em um nível horizontal, similar, né, e é aí que está o mistério e também a essência desta palavra, né,
que eu aprenda contigo, tu aprenda comigo. Tu tem 17 anos, eu tenho 17 anos também. Nós nos ensinemos uns aos outros, nós nos edifiquemos uns aos outros, nós nos exortemos uns aos outros. O interessante, né, irmão Elias? Isso foi um exemplo que foi, inclusive, mencionado pelo pastor Humberto, e uma coisa que eu prestei muita atenção. A gente vive em um só espírito, mas também a gente vive em uma só alma. Como assim? Né? Por exemplo, vai ter um almoço, um exemplo. Um almoço, daí nós três, né? Mas daí o irmão Carvalho, ali, ele não gosta, vamos aqui pegar um exemplo, ele não gosta de carne de porco, um exemplo. Então, daí eu quero carne de porco, o irmão Carvalho não quer carne de porco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar em um comum acordo ali para que não venha ter ali uma discussão. Mas então é importante a gente ali entrar em um comum acordo, então nós vamos ali então fazer pegando um exemplo, né, um frango, e aquilo é aí que entra, né, está em uma comunhão que não permite que a gente venha entrar em um atrito. Interessante que eu estava falando aqui, esse negócio aí, né, no campo espiritual, a gente pode ver que quando eles foram atacar Jericó, Deus derrubou aqueles muros de uma maneira fenomenal. O pessoal deu aquelas voltas, né? E o muro caiu e eles conquistaram Jericó. Depois eles foram lutar contra Ai e correram. Aí Josué foi perguntar a Deus e Deus falou assim: há anátema no meio do povo. Aí eu fico pensando assim, será que quando a igreja não está praticando assim com a plenitude os imperativos da mutualidade, será que não vai aparecer um anátema no meio do povo? Vai começar a vir um espírito de murmuração, né? O espírito de avareza, o espírito da dissensão, o espírito de facção, né? E essas são obras da carne que vai maculando o corpo. É como se fosse uma ferida, né? Que não vai sendo curada e cada vez mais vai crescendo. Câncer, pode dar gangrena de uma mão e a mão tem que ser amputada. Ou um câncer, né? Eu tenho um câncer na mão, amputa a mão para não perder o braço. Entendeu? O corpo já fica limitado. Então o que acontece? Então é bom a gente sempre estar nessa vigilância, pedindo a Deus para que as pessoas sejam abertos os olhos espirituais para ficar sempre lembrando que ele tem que pegar e tem que partir de mim. Eu não vou cobrar o irmão, tem que partir dele. Mas eu vou amar ele da mesma forma. Entendeu? Eu tenho que amar ele. Mas aquele irmão fala demais, eu vou amar. Tem que partir de mim, é uma quebra de paradigma. Eu tenho que vencer a minha carne e passar a amar meu irmão, ajudar meu irmão a chorar com as dores dele. A dor dele tem que ser a minha. Eu chegar diante de Deus chorar. Esse Senhor, Deus servo tá lá, ó, deu aquele vendaval, a casa dele ficou destelhada, ele perdeu quase todos os móveis, eu tenho que sentir a dor do meu irmão, né? Aí sim, aí o que acontece? Por que eu vou sentir a dor dele? Porque ele e eu somos um. O que atingiu meu irmão, me atinge também. Entendeu? Falando em ser um, irmão Carvalho, gostaria de abrir um parênteses aqui, ou um colchetes, uma chaves, porque a gente vai... Esse é o assunto, eu acho que teria que abrir uma chaves, né? Porque daí vai ter o colchetes, depois o parênteses. Tá. Assim, ó, abrindo ali a nossa lupa e dando o nosso zoom para a composição da igreja. Como eu disse no início, né? A igreja é composta por famílias e esta mutualidade praticada na igreja, irmão Carvalho, ela precisa ser precedida pela prática no lar, doméstica. Então, irmão Carvalho, como é que nós podemos praticar a mutualidade em casa, dentro de casa, a mutualidade doméstica? Qual é o nível de relevância que isso tem e de influência que isso vai ter num corpo maior que é a igreja, né? O que acontece? Eu não posso ser aquele marido, como é que eu vou dizer, ditador, né? Tem um exemplo aquele que é que casa muito bem com isso que o senhor deu, do jacaré e do passarinho. Ah, sim. Jacaré do passarinho. O que acontece? O jacaré, ele pega, ele dilacera a sua presa, aí fica resto de carne nos dentes dele. Aí o que acontece? Tem um passarinho que ele entra dentro da boca do jacaré, pisa na língua do jacaré e o jacaré não come o passarinho. Porque aquele passarinho limpa os dentes dele, para evitar infecção nos dentes dele.
Porque se ele perder os dentes, o que, é que vai acontecer? Coitado do jacaré, vai morrer. Então o jacaré depende daquele passarinho. Agora, por exemplo, se ele tá tendo uma quedinha d'água, um peixe cai na língua dele, automaticamente a boca fecha em cima daquele peixe e ele dilacera aquele peixe. Entendeu? Se eu tocar a minha mão na língua dele, vai grudar o meu braço, vai dar o giro da morte, vai arrancar meu braço fora. Mas já o passarinho não faz isso. Entendeu? E a diferença de tamanho dos dois é descomunal. O jacaré é bem maior que o passarinho. E mesmo assim ele sabe da necessidade que ele tem daquele passarinho. Né? E dentro do lar, cada um tem sua função, né? Sim. O filho tem que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? O que acontece? Aquele que retém a vara não ama o seu filho, mas a palavra de Deus também fala que quando eu for aplicar a disciplina, eu tenho que ter cuidado para não atingir a alma dele, porque se eu atingir a alma do meu filho, eu vou criar raiz de amargura. E nós vimos na pregação de hoje à noite, no culto de Santa Ceia, de Absalão, né? Criou uma raiz de amargura, e ele pegou e se revoltou contra o pai dele. Aí o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Porque ele foi soberbo com relação a esse sentimento. Então, o que acontece? Se a célula máter da sociedade são as famílias. A célula máter da igreja também é a família, porque a igreja é a família formada de famílias. Se a minha família está desajustada, muito provavelmente esse desajuste vai para dentro da igreja. E pode ser que isso possa contaminar os outros. Exatamente. Então, o que acontece? Eu, como varão, eu sou sacerdote da minha casa, eu tenho que começar a ver o que é que pode estar, né, desconexo com a palavra de Deus, né? Eu tento dar um conselho, ou vou orar, vou pedir para Deus sabedoria, se eu não sei como é que eu vou atuar naquele, eu vou orar, porque tudo que eu peço a Deus com fé, eu recebo. E tem que ser como o jacaré, né? O jacaré reconhecia o valor que o passarinho tinha ali no seu habitat, ali na sua existência. Ou então você vai ser o quê? Vai ser o jacaré que vai comer o passarinho, depois você vai pegar e vai passar mal. É verdade. Aí o que acontece? Você vai ser aquele marido que vai deixar sua mulher com a sua esposa com raiz de amargura, seu filho com raiz de amargura, né? Aí teu lar fica todo desmantelado, né? Aí você começa a dizer para Deus, Deus, eu não sei onde foi que eu errei. Mas você pode ter errado porque você foi soberbo, né? A soberba precede a queda. Quando vê, o que acontece? Aí você perdeu o controle da sua família, né? A sua mulher vai ficar triste, vai chegar ao ponto dela pegar, fazer sua mala e levar para a igreja e o pastor perguntar, como eu já ouvi um testemunho lá no Pará. A irmã levou uma mala grandona, terminou o culto, ela continuou com aquela mala enorme, né? E o pastor começou a olhar e ficou incomodado. Aí chegou assim, ô irmão, não entendi, todo mundo já foi embora, vocês caras aí, e essa mala? Ele pensou até que o pessoal tinha se despejado, né? E não, pastor, a gente vai morar na igreja, mas morar na igreja, se eu for despejado... Não, pastor, é porque meu marido só é crente dentro da igreja. Em casa ele é terrível. É que o nosso culto, né, irmão Carvalho, ele começa dentro de casa. Sim. Então, é imprescindível que se pratique a mutualidade dentro de casa. É uma hipocrisia querer, né, ser recíproco e ter sentimentos mútuos entre os irmãos, se dentro de casa a pessoa ela é egoísta, é egocêntrica, ela não tem um mínimo de altruísmo com os seus, né, o marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Então, é uma absurda hipocrisia, né? Então, antes de tudo, né, é indispensável de que já exista esta prática dentro de casa, né? Porque em casa nós estamos a boa parte do tempo, né? Nós temos aí 1h30, 2 horas de culto no máximo, né, perto disso. Então, o que nós somos e o que Deus quer que nós sejamos começa dentro de casa, né, e começa naquelas 18 horas, 22 horas da parte de fora da igreja e se estende para dentro da igreja nas 2 horas de congregação ali, né, de momento que a igreja está junto. Vamos então, vamos fazer um intervalinho agora aqui. Nós estamos a um pouco mais de 20 minutos do final, ou um pouco menos de 20 minutos, mas vamos ouvir um louvor ali para nós recarregarmos aqui as nossas baterias, Isso aí, irmão. tomarmos uma água, né? Mas antes aqui eu vou fazer menção aqui dos irmãos que
que estão participando conosco aqui. Temos irmã Silvia ali da nossa amada Glória. Glória a Deus Deus. abençoe, irmã Silvia, professora da Escola Bíblica, um ofício aí digníssimo. Também esposa do nosso pastor em exercício ali, né, presbítero Danilo, que também está aqui no chat, aqui dizendo que está uma bênção a programação. Irmão Glória a Gessé Deus. Silva, de São Leopoldo ou Sapucaia, eu nunca lembro qual é a área do nosso irmão querido, companheiro. Irmão Telmo também ali da Glória, Deus abençoe, irmão Telmo. Irmã Marilei Dornelles, ali da área Curupaiti. Deus abençoe, irmã Marilei. Glória a Deus. Semana passada, a irmã Marilei disse que estaria na audiência. Acompanhando. Nós tivemos aí, né, uma intempérie aí que inviabilizou a transmissão da programação, mas hoje nós estamos aqui. Irmã Débora Goulart, de Soledade, Deus Glória a abençoe. Deus. Aqui, C. Samara, Deus abençoe, irmã Samara. Irmã Evelyn Freitas, de Gravataí. Irmã Sara Dornelles, a nossa secretária ali da nossa região, né, que já esteve aqui conosco também participando, nos ajudando. Irmã Viviane Jacques, ali Glória a da Glória Deus. também. Deus abençoe, irmã Viviane. Bastante irmãos da Glória aqui. Deus abençoe, irmã Tânia Costa, que Glória a Deus. que é a adjuntora aqui, né? Que é o tesouro aqui do irmão Carvalho. Irmão, aqui está condomínio Vila Arcádia, eu acredito que é o irmão Isaías, nosso companheiro ali da Glória. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe. Alexia Barbosa, Deus abençoe. Irmão Jorge Wolff, nosso querido, já trabalhamos juntos ali, né, no Ombro Amigo, na antiga transmissão ali pela Rádio Esperança. Deus abençoe. Edith Dreia, Deus abençoe. Ivonir Rosa da Silva. Duda Rodrigues, Deus abençoe, acredito que seja Eduarda Rodrigues, Deus abençoe. Irmã Ana Lu, ali da Glória também, Glória a Deus abençoe. Deus. Irmã Ana Lu, provavelmente esteja ali também com o irmão Valdo e com a pequena Angélica. Irmã Aline Vieira, Deus abençoe, irmã Aline aqui da sede internacional. Glória a Deus, vamos ouvir aí pelo menos a metade de um hino aí para nós tomarmos uma água, minha irmã, por gentileza.
Ok, estamos de volta aqui na nossa live, né, que fala sobre mutualidade, né, são os imperativos da mutualidade na Igreja de Jesus Cristo. No livro de Efésios, né, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, fala o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós vemos aqui que esse corpo ele tem a cabeça que é Jesus Cristo, né? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, justa cooperação de cada parte, ou seja, cada um de nós temos uma função no corpo. Então, cada um de nós temos que praticar o quê? A mutualidade cristã, né? Por que nós temos que praticar? Porque é um mandamento, né? Jesus Cristo, ele mandou: ai, mamãe, eu tenho dificuldade. Peça a Deus para ele quebrar essa barreira. Ah, eu não sei o que é que está vendo que eu não estou conseguindo amar meu irmão. Peça a Deus. Ore, jejue, que você vai conseguir ajudar o seu irmão, orar pelo seu irmão, chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra, servir de suporte para o seu irmão, vai exortar com amor, né? A gente tem que exortar uns aos outros, né? Confessar os seus pecados uns aos outros, né? Então, Jesus Cristo, ele quer o melhor para o corpo, né? E interessante que se você prestar atenção, as crianças, elas têm dificuldade de repartir suas coisas, né? Então, cabe aos pais começar a ensinar: não, meu filho, empreste o brinquedinho para ele. Ah, é meu? Não, você não está dando. Você só está emprestando. Então, a natureza humana, ela tem dessas coisas. A pessoa, o que acontece? Ela tem dificuldade desde pequenininho de emprestar, de dar, de doar, né, as suas coisas. E o que acontece? Isso, às vezes, você vai crescendo e vai permanecendo, né, por causa da natureza humana. Mas dentro da casa do Senhor, a gente tem que agir de uma forma totalmente diferente. A gente tem que sempre olhar para quem? Para Jesus, né? Porque ele foi o primeiro a nos dar o exemplo de amar uns aos outros, né? Amar-vos uns aos outros como eu vos amei. E a partir daí, aí fica mais fácil, né, irmão? Interessante uma coisa, né, irmão Carvalho? Quando Deus, ele sendo cabeça, quando ele dirige as nossas vidas, cada um de nós, e nós vivemos em um só Espírito, a igreja cresce, almas são ganhas ao Senhor, né? Existe uma comunhão entre os irmãos, né? Mas é necessário a gente buscar, né, essa unidade, ser conduzido por Deus. Então, quando todos nós estamos com a mente de Cristo, tendo Jesus como nosso cabeça, né, o corpo, ele avança, né, as lutas, avança sobre as lutas, avança sobre as diversidades, né, um membro, né, cada dedo auxiliando, né, cada dedo da mão auxiliando, né, por exemplo, precisa pegar aqui, né, todos os dedos juntos para pegar, né, se eu tentar aqui pegar sem o dedão, infelizmente não tem como, eu não consigo. O polegar já vai ter dificuldade, né? Exatamente, então todos nós somos um corpo, todos nós somos importantes neste corpo. Irmão Elias, irmão Carvalho. O mais interessante é que aqui na palavra de Deus, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo é dado para cada um para o que for útil. Aí eu pergunto: mutualidade cristã é útil? É altamente útil. Porque quando a gente começar a praticar esse imperativo de mutualidade, vai haver comunhão. Tendo comunhão, há unidade, né? O ideal é que a igreja do Senhor seja a unidade. O que seria a unidade? Por exemplo, eu pego um pedaço de fruta e jogo dentro do liquidificador. Mas eu consigo identificar os pedaços, né? Aquele é maior que aquele, aquele é maior que aquele. Aí eu pego e boto um líquido, né? Eu liquidifico.
depois eu tento procurar, não consigo. Passa da heterogeneidade para homogeneidade. Homogeneidade, entendeu? Fica difícil de eu saber. É o que Deus quer que aconteça na igreja. Por exemplo, quando Judas foi entregar Jesus Cristo para ser preso e depois ser morto, ele teve que dar um beijo no rosto de Jesus Cristo para identificar. Imagina, se ele não fizesse isso, poderiam prender quem? Pedro. Poderiam prender outro discípulo. Ele teve que identificar Jesus Cristo com o rosto, um beijo no rosto, né? E a palavra de Deus fala o seguinte, ó: se vocês vos amardes, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Então, para eu ser discípulo de Jesus Cristo, eu tenho que amar o meu irmão e ele me amar. Porque ele fala, vos amardes. Então, é uma mutualidade, é uma via de mão dupla, né? É uma reciprocidade, né? Como a gente aprendeu no mutualismo. Como é que eu vou dizer? É a relação ecológica entre indivíduos de espécie diferente, em que ambos são beneficiados. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se eu amar meu irmão e ele me amar, eu vou ser beneficiado, ele também vai ser beneficiado. Se eu orar pelo meu irmão e ele orar por mim, ambos serão beneficiados. Por isso que é chamado mutualidade cristã, porque ambos são beneficiados. Se eu suporto meu irmão e depois ele me suporta, estamos sendo beneficiados. Então é isso que as pessoas têm que entender, né? Tem que haver o quê? Essa mutualidade para haver a comunhão, para haver a unidade. E havendo amor mútuo, as pessoas que estão lá fora vão olhar e vão dizer assim, ó, aquele pessoal ali é discípulo de Jesus. Entendeu? Vai acontecer da gente ganhar pessoas para Cristo sem dar uma palavra. Porque o pessoal vai querer fazer parte da... Claro, vai dizer assim, eu quero fazer parte daquele grupo. Eles são diferentes. Aqui fora é só briga, é só falsidade, é só maldade. E ali não, todos se ajudam, todos se amam. Parece que são irmãos de verdade, mas são irmãos de sangue mesmo. Claro que nós somos irmãos de sangue, somos irmãos no sangue de Jesus. Glória a Deus. Entendeu? Uma coisa interessante, né, que o senhor pegou como exemplo, né, do liquidificador. Por exemplo, se a gente pega duas frutas e, por exemplo, uma fruta é aquele irmão que ainda está na velha natureza, né, e o outro irmão, ele tá na nova natureza. Então, quando os dois colocam juntos, né, ali dá para identificar, né, que um ainda tá na velha natureza, o outro tá... Mas a partir do momento quando, né, ali é misturado e os dois conseguem adquirir, né, os dois vão estar na mesma, não tem mais como... É uma natureza só, é uma só coisa muito interessante. E o interessante é o seguinte, que o Paulo, ele usou as palavras de Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, ele fala o seguinte: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então o que acontece? A gente tem que ter prazer em dar. Dar o quê? Dar o amor, dar ajuda, dar o suporte, dar um conselho, dar uma exortação, né? Dar um ensinamento. Por quê? Porque é melhor dar do que receber. Se eu não receber nada, não tem problema, mas eu tenho que pegar e doar, que tenho que dar. Porque tem que partir de mim. O problema é que a gente quer assim, não, eu vou amar se ele me amar. Não, não é assim. Condicionalmente, né? Algo condicional. Parte de mim. É mandamento, é peremptório. Entendeu? A partir da mutualidade que a igreja cresce. Sim, cresce. Por quê? Porque vai haver comunhão. Comunhão é quando todas as coisas são comuns. A gente sabe, né, que no começo da igreja, na igreja primitiva, as pessoas, o que elas faziam? Tinham tudo em comum. Né? A gente sabe disso. E, irmão Carvalho, atualmente, com todo esse cenário que nós vemos no mundo, né? Cenário de guerra, cenário de muitos grupos fragmentados, né? Até mesmo nas alas ideológicas, político-ideológicas, nós vemos, né? Há um certo tempo, assim, nós tínhamos aquela questão, né, direita, esquerda e pronto, né? Agora, dentro dessas alas, nós já vemos fragmentos, né,
Então, dentro de uma ala tem uma subseção, dentro daquela ala, e naquela subseção tem outra subseção. Então, a gente vê assim, que todo o cenário social está muito dividido, muito fragmentado, e esse mesmo espírito de divisão, de facção, de dissolução, né, ele tem tentado invadir a igreja. Né, e nós temos... Na verdade, não tem tentado. Já entrou em algumas igrejas. E nós temos que ter cuidado para que não invada a nossa. Que, por exemplo, na Teologia da Libertação, invadiu a Igreja Católica. Né? E tem a Teologia da Missão Integral, TMI. Invadiu algumas igrejas evangélicas. Né? Por isso nós estamos vendo aí certas aberrações. Por causa disso, as pessoas não tiveram sabedoria, né? Não tiveram a mente de Cristo bem ativa, e vai entrando sorrateiramente. Quando vê, se torna o quê? Aquilo que era errado se torna, bem dizer, correto. As pessoas vão levando de qualquer jeito. Por quê? Está faltando o quê? Está faltando as pessoas lerem mais a palavra, né? Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. As pessoas começarem a ler mais a palavra, praticar os mandamentos de Jesus Cristo, né? Esses imperativos, imperativo vem de imperador, é ordem. Ela vai entrando devagar. Quando vê, acabou. Acabou. Então nós vemos, por mais que todo esse cenário ao nosso redor ele seja desfavorável a isso, né? É por isso que Deus tem falado conosco repetidamente, e a vontade de Deus é que nós rompamos com isso e que nós não vivamos de acordo com essa tendência da sociedade, do mundo, né? Mas que nós possamos andar totalmente contrário a isso, né? Totalmente na contramão disso, e praticando a mutualidade. A irmã Viviane aqui, ela fez aqui um comentário, mas eu fui olhar agora aqui no chat e eu acredito que ela removeu, apagou, está corrigindo aqui. Mas, infelizmente, nós já estamos aí no limite do tempo, irmão Carvalho, e eu gostaria aqui de ouvir do senhor a sua recomendação para todos nós. Estamos no programa da juventude, né? E eu acredito que isso é de suma importância para toda a igreja, mas eu vejo que é principalmente para a juventude, que o jovem está começando, tá dando os primeiros passos do seu cristianismo, da sua fé, né? E isso é importante para toda a igreja, mas especialmente, irmão Carvalho, dirija uma palavra em relação a isso para a juventude, o quanto isso é importante e que precisa ser exercitado por nós dia após dia. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 44, diz o seguinte: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Entendeu? Então o que acontece? A gente tem que crer em Jesus Cristo e ter tudo em comum, ou seja, comunhão. Se tiver comunhão, os imperativos de mutualismo, né, os imperativos de mutualidade, não de mutualismo, de mutualidade, vão acontecer naturalmente. Vai florescer. E eu praticando os imperativos de mutualidade, também a comunhão vai crescer. Então é o seguinte, é um ciclo. Eu pratico o imperativo, a comunhão aumenta. Aumentando a comunhão, os imperativos aumentam. Um ciclo aumenta virtuoso que vai se retroalimentando. E vai sempre, é uma retroalimentação. Não vai parar nunca. Agora, a partir do momento que um desses der algum problema, aí já era, vai começar a carnalidade, o diabo vai começar a entrar e vai dar problema na casa do Senhor. Então, igreja, irmãos, vamos nos esforçar. Não é fácil nós praticarmos isso. Sinceramente, não vamos ser aqui, né, tentar aparentar uma alta capacidade e disposição para fazer isso. Realmente é algo que vai contra a nossa natureza, mas vamos colocar na presença de Deus isso, vamos orar. Deus tem falado e reiterado isso, esta revelação aos nossos corações. Vamos buscar de Deus o desenvolvimento desta capacidade de ser recíproco, de desenvolver sentimentos mútuos com os irmãos, e Deus certamente ele vai se agradar, e a graça do Senhor, o Senhor vai nos ajudar, a graça de Deus vai nos capacitar. Gostaria aqui de rapidamente ler o comentário da irmã Viviane. Deus nos fez seres relacionais, capazes de construir relacionamentos, de forma a demonstrarmos o seu evangelho e fazermos parte do propósito principal da sua igreja, ou que é a sua igreja, né? Então Deus ele nos dotou desta capacidade, né?
fenomenal de nos relacionarmos a fim de que o seu evangelho, a sua palavra seja propagada, né, com muita propriedade e também de uma forma mais veemente, mais impetuosa, mais forte e mais convicta por cada um de nós. Irmão Timóteo, pode falar alguma coisa aí para nós encerrarmos? Que esta revelação da unidade da igreja, no qual tem sido reiterado quase todos os cultos, e tem sido o principal lema da nossa igreja, né, que nós viemos buscar esta revelação, todos nós, né, jovens, adultos, idosos. Muito obrigado por esta oportunidade e que nós vamos continuar buscando esta unidade. Glória a Deus. E talvez aí em uma próxima programação nós podemos aí dissecar um pouco mais, né, sobre este assunto. A gente pode falar sobre alguns uns aos outros, né? Falar sobre amai-vos uns aos outros. E são 36 imperativos de mutualidade. Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela audiência de todos aí. Tenham uma boa noite de descanso, uma boa quarta-feira. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. Irmão Timóteo, irmão Carvalho também, né? Vamos praticar a mutualidade aí. Qual é o lema da juventude? Deus na frente.